Deputados, meu cordial bom dia. Também quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar a todas as senhoras e senhores telespectadores da TVA, bem como as senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc. E também cumprimentar a todas as senhoras e senhores que se fazem presentes no dia de hoje. Havendo quórum regimental, vamos dar início a mais uma reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. E os senhores deputados receberem seus respectivos gabinetes cópia da ata da 15ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, referente à terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os senhores deputados com cópia permaneçam como se encontra aprovado. Também receberem em seus respectivos gabinetes cópia da ata da 16ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, referente à terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os senhores deputados concordam permaneçam como se encontram. Recebemos ofício do deputado Gabriel Ribeiro, comunicando a sua ausência no dia de hoje, mas indicando o eminente deputado Ricardo Guide para substituí-lo. Seja bem-vindo. Da mesma forma, recebemos ofício do deputado Antônio Aguiar, comunicando a ausência no dia de hoje, em razão de viagem ao Rio Grande do Sul. Vamos então ao relatório e voto dos projetos em poder de Vossas Excelências e, de acordo com a chegada, convido o eminente deputado Rodrigo Minotto. Bom dia, senhor presidente, bom dia aos demais deputados e deputadas, a todos que nos acompanham também pela Rádio Digital e pela TVA. Eu tenho dois projetos de lei, dois pareceres. O primeiro trata do parecer ao projeto de lei número 0439.6/2013, que institui o Plano de Prevenção contra o Botulismo no Estado de Santa Catarina, da autoria do eminente deputado Darcy de Matos, e passa a relatoria, senhor presidente. Com amparo regimental, fui designado pelo presidente desta Comissão de Finanças e Tributação para relatar o presente projeto de lei da iniciativa do deputado Darcy de Matos, que, conforme sua emenda, institui o Plano de Prevenção contra o Botulismo no Estado de Santa Catarina. Da justificativa proposta legislativa, em comento, transcrevo o que segue. A intoxicação alimentar clássica, conhecida como botulismo, classificada internacionalmente pelo código da CID 10A05.1, ocorre devido à presença de bactérias patogênicas. A toxina produzida em sua endogenia é passível de gerar a reprodução de protozoários microscópicos na forma de bacilos que formam buracos imperceptíveis na pele, onde se alojam na forma dormente, até encontrarem condições favoráveis para o desenvolvimento. A matéria iniciou seu trâmite nessa casa em 15 de outubro de 2013, quando foi lida no expediente da sessão plenária e posteriormente foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça para apreciação na forma regimental. A proposição foi arquivada por final de legislatura e, mediante requerimento do seu autor, foi desarquivada em 7 de abril de 2015, conforme previsão do artigo 181 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Nesse contexto, a matéria retornou à CCJ sob a relatoria da deputada Luciane Carminati, que se manifestou preliminarmente por diligência à Secretaria de Estado da Saúde, o que restou aprovado por aquele colegiado. Em face da precitada diligência, acostou-se aos autos o ofício número 633/2015 da Secretaria de Estado da Casa Civil, consubstanciando em síntese as manifestações advindas da Secretaria de Estado da Saúde e da Procuradoria-Geral do Estado. Finalmente, ainda na Comissão de Constituição e Justiça, a relatoria da matéria corroborou a manifestação contrária da Procuradoria-Geral do Estado pela inconstitucionalidade formal por vício da iniciativa, evidenciada na proposta legislativa primitiva. No entanto, por vislumbrar que o tema tratado no projeto de lei merece ser debatido no seio da sociedade catarinense e, sobretudo, para preservar os bons propósitos do autor, apresento a emenda substitutiva global de folhas 40, transformando o projeto da proposta de lei tão somente na instituição da Semana Estadual de Prevenção ao Botulismo, a ser promovida anualmente na primeira semana do mês de outubro, o que, ao seu juízo, erradica
da matéria os supostos vícios de inconstitucionalidade apontada pela PGE, conforme manifesto nos autos de folhas 28 a 32. Assim, o projeto de lei em comento restou aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça na forma da supramencionada emenda substitutiva global na reunião do dia 4 de julho de 2017. Passo o voto, então, senhor presidente, que ante o exposto, no âmbito desta Comissão de Finanças e Tributação, voto pela aprovação do projeto de lei número 0439.6/2013, na forma da emenda substitutiva global de folhas 40, conforme aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Era o parecer. Relatório vota ao projeto de lei 0439.6/2013, que institui o plano de prevenção contra o botulismo no Estado de Santa Catarina. O autor da matéria, o deputado Alcides Matos, e o relator, deputado Rodrigo Binotto, ao expedir o seu relatório e voto, faz pela aprovação na forma da emenda substitutiva global de folhas 40. Em discussão. Pela ordem, deputado Coruja. Senhor presidente, o eminente deputado Darcy de Matos propôs inicialmente um projeto de lei instituindo o plano de prevenção contra o botulismo no Estado de Santa Catarina. Após feita uma consulta a vários órgãos da administração, esses órgãos entenderam pela inconstitucionalidade. Eu queria, antes de fazer minha observação, solicitar ao deputado Rodrigo para me informar o que disse a saúde sobre a questão. Senhor presidente, está acostada aos autos a manifestação da Secretaria de Saúde. Aqui. Se Vossa Excelência me permitir, só um minuto. Mas acho que vou fazer esse projeto de lei sem qualquer processo de benefício. Até o dia 17. Está acostada aos autos as folhas 26 e 27, da qual, se o senhor quiser, posso ler a resposta da Secretaria de Estado da Saúde, que foi feita pela gerente de Vigilância de Doenças Imunopreveníveis e Imunização, senhora Vanessa Silva. Referente ao ofício 422, proveniente da Secretaria de Estado da Casa Civil, que visa esclarecer a resposta à LESC acerca de um plano estadual de prevenção contra o botulismo. Em resposta ao ofício de 2 de junho de 2015, gostaríamos de esclarecer o que segue. O botulismo é uma doença não contagiosa resultante da ação de uma potente neurotoxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum. É isso, mestre? Apresenta-se sob 3 formas: botulismo alimentar, botulismo por ferimentos e botulismo intestinal. O botulismo alimentar ocorre por ingestão de toxinas presentes em alimentos previamente contaminados e que foram produzidos ou conservados de maneira inadequada. O botulismo por ferimento é ocasionado pela contaminação da lesão com Clostridium botulinum, que em condições de anaerobiose assume a forma vegetativa e produz toxina in vivo. O botulismo intestinal resulta da ingestão de esporos presentes no alimento, seguida da fixação e multiplicação do agente no ambiente intestinal, onde ocorre a produção e absorção de toxina. O local de produção da toxina botulínica é diferente em cada uma dessas formas, porém todas se caracterizam clinicamente por manifestações neurológicas e gastrointestinais, podendo ter evolução grave com necessidade de hospitalização prolongada. Diante disso, resumidamente aqui, a incidência no ano de 2011 foi de apenas 0,1%, não sendo justificada dessa maneira a necessidade de um plano estadual de prevenção contra o botulismo. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica, através da divisão... 0,1%? Isso é o que está escrito aqui. Não, pode ser.
A incidência no ano de 2011 foi de apenas 0,1%, não sendo justificada desta maneira a necessidade de um plano estadual de prevenção contra o botulismo. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica, através da divisão DTHA, realiza a vigilância das doenças de transmissão hídrica e alimentar, incluindo abordagens e ações pertinentes à prevenção do botulismo em sua rotina. Diante do exposto, esperamos ter respondido à solicitação e nos colocamos à disposição para dúvidas e outros esclarecimentos. Isso foi a manifestação da diretora, da gerente de vigilância de doenças imunopreveníveis e imunização, da Secretaria de Estado de Saúde. Senhor. Eu agradeço. Senhor presidente, a primeira coisa aqui diz respeito, evidente, à constitucionalidade que foi vencida em tese foi vencida pela Comissão de Constituição e Justiça por uma modificação. Que essa modificação não altera aquilo que a Procuradoria sempre diz que é inconstitucional qualquer iniciativa feita pelo Legislativo, que nós não concordamos e temos debatido essa questão. Vem para essa comissão. Nesta comissão, o debate trata fundamentalmente da questão financeira e orçamentária. O que eu tenho também lutado, defendendo aqui, que não sendo de iniciativa privativa do Executivo, que é os casos dispostos no artigo 61 da Constituição Federal, e que deve ser repetido para a Constituição Estadual, o Legislativo pode sim aumentar a despesa. Quer dizer, nos projetos que não são de iniciativa privativa do Executivo, o Legislativo diz no artigo 63 da Constituição pode aumentar a despesa. Então, essa ideia de que nós não podemos aumentar nenhuma despesa, ela não é verdadeira. Você pode aumentar a despesa nos projetos que não são de iniciativa privativa do Executivo. Você não pode aumentar a despesa nos projetos que são de iniciativa, que é o caso, por exemplo, de criação de cargos, aposentadoria e outros. Então, nesse caso, nós poderíamos criar. Claro, porque, evidentemente, mesmo que seja fixar um cartaz, se for levar ao pé da letra, cria despesa. Então, nessa questão, entendo que o projeto pode prosseguir. Vem a terceira questão, que vai ser debatida na questão mais de saúde, que é exatamente a questão da praticidade, da finalidade, da execuibilidade, da necessidade do projeto. Por isso que eu fiz questão já de ouvir a manifestação da Secretaria de Saúde, que me parece adequado do ponto de vista de que não há... Esse é o tipo de questão que não precisa se fazer um programa. A incidência ali colocada, evidentemente, está exagerada. 0,1% é 1 para 1000. É como se cada 1000 pessoas tivesse um caso. Né? Aí deve ter tido um equívoco ela. Não é 0,1%. 0,1% é 1 para cada 1000 pessoas. Pelo que eu sei, por exemplo, nos últimos anos não houve nenhum caso de botulismo em Santa Catarina. Verifiquei rapidamente, em 2014, 2016, houve 50 e poucos casos no Brasil e nenhum em Santa Catarina. E a fisiopatologia que ela colocou ali, de forma simplificada, aliás, o eminente deputado Darcy de Matos também colocou na sua justificativa uma fisiopatologia mais enrolada ali, que nós vamos debater na Comissão de Saúde. Acho que ali dá para melhorar a fisiopatologia colocada ali com o eminente deputado Darcy. Mas aqui, especificamente, então, volto a insistir, eu faço questão de falar por causa da questão o que nós vamos definir aqui. Qual é o papel dessa comissão? Pode aprovar um projeto de lei dessa ordem na Comissão de Finanças, mesmo tendo em vista que vai ter que instituir uma semana, e se fazer uma semana vai ter gasto, porque nada, tudo tem, sempre se diz que tem gasto, entendo que pode. Por isso, meu voto é favorável ao projeto do deputado Darcy. Embora ele diga com veemência lá na plenário, quando é dos outros, que não pode. Porque quando vem dos outros lá, essas semanas, ele vota sempre contra. E lá no plenário, quando é vetado, ele defende o governo e vota contra. Pertinente a observação do eminente deputado Fernando Coruja. Voto a favor do deputado Darcy de Matos. Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir, em votação o parecer do deputado Rodrigo Minotto, que é pela aprovação ao projeto de lei 0439.6/2013. O senhor deputado concorda, permaneça como se encontra aprovado.
Deputado Rodrigo Minotto, Vossa Excelência tem ainda a palavra. Senhor presidente, tem mais um parecer ao projeto de lei número 0227.7/2017, da autoria do governador do Estado, que autoriza a doação de imóvel no município de Joinville. Trata-se de proposição legislativa de autoria do governador do Estado, acima identificada, pretendendo a autorização legislativa para o Poder Executivo desafete e doe ao município de Joinville o imóvel com área de 5.056,37 metros quadrados e decímetros quadrados, com benfeitorias, matriculados sobre o número 7.085, no terceiro registro de imóveis da comarca de Joinville e cadastrado sobre o número 00675 no Sistema de Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado da Administração. A doação de que trata a matéria nos termos do artigo 2º do projeto tem como finalidade regularizar a instalação do Centro de Educação Infantil Alegria de Viver, por parte do município. A proposição foi lida no expediente da sessão plenária do dia 5 de julho de 2017 e posteriormente encaminhada a esta Comissão de Constituição e Justiça, na qual recebeu o parecer por sua aprovação na reunião do dia 15 de agosto do ano corrente. Na sequência, a matéria foi encaminhada a esta Comissão de Finanças e Tributação, na qual fui designado relator. Bom, diante disso, nesse sentido, observo que o teor do artigo 6º da proposição serão de responsabilidade do donatário as despesas recorrentes da execução dessa lei, ficando vedado ao Estado arcar com quaisquer ônus a elas relacionados. Assim sendo, não vislumbro nenhum óbice de ordem orçamentária e financeira, não implicando a proposição em aumento ou diminuição de receita ou despesa pública, razão pela qual, ao meu ver, merece seguir sua tramitação nesse Parlamento. Ante o exposto, senhor presidente, eu voto pela aprovação ao projeto de lei número 0227.7/2017, no âmbito desta Comissão de Constituição de Tributação e Finanças. Finanças e Tributação. Parecer e voto ao projeto de lei 0227.7/2017, que autoriza a doação de imóvel no município de Joinville. O autor é o Governo do Estado e o relator, o deputado Rodrigo Minotto. Ao emitir seu relatório e voto, faz pela aprovação da matéria em discussão, não havendo quem quer discutir em votação. Senhor deputado, concorda, permaneça como se encontra. Aprovado. Deputado Patrício, algum projeto a relatar? Presidente, sem projeto a relatar. Deputado Fernando Coruja, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores parlamentares, eu tenho dois projetos que são do Tribunal de Contas. Como os votos são longos e como eu sei que eles não vão ser votados hoje, eu solicito a comissão, inclusive, de adiar a leitura para a próxima semana, para facilitar o andamento da comissão, já que tem a comissão pretende no... Posso sugerir, Vossa Excelência, se tivermos aqui a ciência dos senhores deputados, Vossa Excelência distribui seu relatório e voto aos senhores deputados para que tomem conhecimento. Na semana seguinte, faça a discussão, aprovação ou não dos seus relatórios. Tudo bem. Havendo concordância, senhores deputados, peço à assessoria que distribua a cópia do relatório e voto do deputado Coruja ao ofício 0189.3/2016, de autoria do Tribunal de Contas do Estado, bem como também do ofício 008.5/2016, também de autoria do Tribunal de Contas, para que tomem ciência, façam a crítica, para que na reunião seguinte possamos deliberar sobre a matéria. Deputado Milton Alves, Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados, senhora deputada, todos que nos acompanham. Nós temos o parecer ao projeto de lei 184.2 de 2016, que altera o artigo 2º da lei 13.993 de 2007, que dispõe sobre a consolidação das dívidas intermunicipais do Estado de Santa Catarina e adota outras providências correlatas. O relatório trata de projeto de lei da autoria do governador do Estado, que visa alterar o artigo 2º da lei 13.993 para o fim de desobrigar o Estado a atualizar cada 5 anos a consolidação das dívidas municipais.
as divisas municipais. Em anexo, o secretário de Estado de Planejamento aponta que o projeto de lei visa modificar o texto do seu artigo 2º, que estabelece a necessidade de atualização quinquenal da Lei 13.993, de 20 de março de 2007, haja vista que se encontra pendente o julgamento ADIM número 2010.029.682/2. Desse modo, eventual atualização contempla as mesmas disposições questionadas pelo Ministério Público de Santa Catarina nos autos da referida ADIM, cuja defesa da constitucionalidade vem sendo realizada pela PGE de Santa Catarina. No âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, inicialmente o projeto foi diligenciado por pedido do deputado Mauro de Nadal à Secretaria de Planejamento para atualizar o memorial descritivo e os mapas cartográficos, em razão de os municípios de Pescaria Brava e Balneário Rincão terem sido criados após a edição do diploma legal que se pretende alterar. Posteriormente, em atenção à diligência, foram trazidas aos autos as peças faltantes. Ainda naquela comissão foi apresentada emenda modificativa e aditiva da lavra do deputado Darcy de Matos, com a intenção de adequar a redação que motivou a diligência, além de inserir dispositivo versando sobre a previsão da atualização parcial da lei em foco quando da alteração de fronteiras municipais consoante originalmente estabelecia. O voto, senhor presidente. Verifico que a alteração legislativa projetada originalmente e a emenda aprovada pela CCJ não implicam aumento nem diminuição da despesa pública, não repercutindo nas leis orçamentárias vigentes. Ante o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei número 0184.2/2016, com a emenda de folhas 34 e 43 dos autos. Esse é o relatório, senhor presidente. Relatório e voto ao projeto de lei 0184.2/2016, que altera o artigo 2º da Lei 13.993 de 2007, que dispõe sobre a consolidação das divisas intermunicipais do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. O autor da matéria é o Governo do Estado e o relator deputado Milton Alves. Ao emitir o seu relatório e voto, o faz pela aprovação, conforme a emenda acostada de folhas 34 a 43, anexadas ao presente projeto de lei. E para discutir, já com a palavra, o deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, só solicitar um esclarecimento ao deputado Milton Alves. O projeto original, ele visava apenas modificar o artigo 2º, que era passar de 293 para 295 municípios com a emancipação feita de 2 municípios mais recentemente. A emenda sugere que eu não tenho a emenda aqui, que não se precisa mais fazer atualização quinquenal, é isso? Exato. Bom, tendo em vista essa situação, eu tenho uma disputa, uma obrigatoriedade, eu peço vista, senhor presidente, para poder verificar esta emenda, que eu não tive a oportunidade de ver a emenda, porque eu achei que a gente só recebe aqui o projeto. Eu olhei e achei que era só o projeto. Estudei o projeto, estava de acordo com o projeto. Agora a emenda não tive a oportunidade. E os de 293 para 295, quais são os 2 municípios? Pescaria Brava e... Balneário Rincão? Não é Balneário Rincão. É Pescaria Brava e... Balneário Rincão. Balneário foram os 2 últimos municípios que foram... Pescaria Brava e Balneário Rincão. Eles chegaram a realizar o plebiscito e houve suspensão da tramitação da criação desses municípios. E depois a Justiça autorizou a criação desses 2 municípios, Pescaria Brava e Balneário Rincão. Então eu gostaria de pedir vista com a aquiescência do deputado Milton Alves, apenas para olhar a emenda. Vista gabinete do deputado Fernando Coruja e deputado Marcos Vieira. Deputado Milton Alves, mais algum projeto? Nada mais a relatar, senhor presidente. Deputado Ricardo Guide, no lugar do deputado Gabriel Ribeiro. Nada a relatar, senhor presidente. Deputado Luciano Carminati. Projeto, deputado. Presidente, eu tenho somente um voto vista, mas eu vou apresentar na próxima quarta-feira. Obrigada. Deputado Zé Milton. Nenhum projeto a relatar, presidente. Nós temos 2 projetos aqui. O primeiro deles é o 0098.5/2017,
de autoria do deputado César Valdugo e do deputado Darcy de Matos, que modifica o artigo 3º da Lei 16.869, de 15 de janeiro de 2016, e tem vista para o deputado Zé Milton Cheiro e o deputado Fernando Coruja, o relator da matéria, no âmbito interno desta comissão. Então, é vista. É o deputado Milton Modos. Sua Excelência, quando emitiu seu relatório de voto, fez pela aprovação conforme imenso possível global de folhas 12. Como se manifesta o deputado Zé Milton? Faz devolução sem manifestação? Sem manifestação, presidente. Como se manifesta o deputado Coruja? Qual é o projeto? PL 009. Qual é o texto, senhor presidente, que eu estava olhando aqui rápido? A emenda? Qual é o emenda? Modifica o artigo 3º da Lei 16.869, de 15 de janeiro de 2016. Eu solicito rapidamente uma vista em mesa, só para mim ver uma questão. Tem o segundo projeto que tem visto o deputado Luciano Caminati, deputado Antônio Gá, que é o relator deputado Zé Milton, que é o PL 0055.5/2016, de autora do deputado Ana Paula Lima, que dispõe sobre as condições adequadas de convivência e repouso ofertados aos profissionais das instituições de saúde públicas e privadas. Ficou acordado para votar no dia de hoje, como se manifesta a deputada Luciano Caminati. Presidente, é isso que eu me manifestei, o 55, solicitando que seja apresentado na próxima quarta-feira. Vamos deliberar na quarta-feira da semana seguinte. Presidente, esse projeto que envolve as doulas será deliberado na próxima quarta? Na próxima quarta-feira. Tá, e daí então eu vou continuar com o meu voto em vista então, tá? Ok. Obrigado. Enquanto o deputado já faz a devolução, concordando com o relator, senhores deputados, encerrada a discussão, coloco em votação. Os senhores deputados concordam. Desculpe. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório do deputado Milton Modos. E, por fim, nós temos o requerimento apresentado pelo deputado Fernando Coruja a esta comissão, que diz o seguinte: o deputado que subscreve, com amparo no artigo 41 da Constituição do Estado de Santa Catarina e no artigo 337 do Regimento Interno, requer a convocação do senhor Almir Góes, secretário de Estado da Fazenda do Estado de Santa Catarina, para prestar esclarecimentos nesta Comissão de Finanças e Tributação sobre a situação financeira atual e as perspectivas futuras do Estado de Santa Catarina. Assina deputado Fernando Coruja. Em discussão, pela ordem, deputado Zé Milton. Presidente, eu acho até pertinente o requerimento do deputado Coruja, só que nós já estamos, já tem um quadrimestre fiscal que se encerrou e, por ordem legal, o secretário da Fazenda deve estar nos próximos dias vindo a esta comissão para apresentar os relatórios desse quadrimestre fiscal. E aí eu acho que nós poderíamos deixar para... Ele vai estar presente aqui, já por uma questão de ordem legal, apresentando os relatórios, e aí quem tiver perguntas ou necessidade de tirar alguma dúvida, tenho certeza que pode fazer nesta reunião, sem, obviamente, a necessidade de fazer uma convocação, já que já está convocado pela legislação, que ele é obrigatório a estar presente na Comissão de Finanças, apresentando os relatórios fiscais do quadrimestre, que já venceu, e nos próximos dias é apenas uma questão, talvez, de a comissão formalizar um convite para o dia tal, preparar uma reunião, e ele vai estar presente aqui e terá condição de responder toda e qualquer pergunta que venha a ser feita. Por isso, deputado Cruz, eu entendo que talvez não seja necessário esse requerimento nesse momento, em função de que já o secretário vai estar aqui nos próximos dias apresentando o relatório fiscal do quadrimestre. E aí, talvez daqui, se for necessário, depois, por mais alguma dúvida, possa ser convocado. Mas acho até que seria uma redundância nós convocarmos ele hoje e na outra semana ele está aqui apresentando o relatório do quadrimestre fiscal. Senhor deputado, Vossa Excelência está tentando, pelo que entendi, transformar o requerimento de convocação do deputado Coruja em convite para que ele possa vir cumprir o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é para a apresentação da execução fiscal do primeiro quadrimestre de 2017. E aí sim, se entendemos de alargar a conversa para a situação financeira do Estado, não vejo problema. Exatamente, o deputado Coruja, se assim concorda. Senhor presidente, senhores parlamentares, nós temos uma previsão de uma reunião formal que eu até abro um parênteses para perguntar ao presidente.
o secretário, ele não veio ainda para os 2 últimos quadrimestres que ele já deve ter vindo, né? O primeiro quadrimestre já terminou, o segundo ainda não. Mas o último do ano passado... Veio. Pelo que... Sim, não. veio. Não veio? Não. Eu acho que veio. Não. Eu não vi nenhuma vez o secretário aqui nessa comissão nesse ano. Não me recordo, mas posso verificar e informar a Vossa Excelência na semana seguinte. Ele não veio. Eu estou aqui desde o começo do ano na Comissão de Finanças, não vi secretário aqui. Não veio? Então ele não... Eu não vi esse ano ainda. Então, se o ano anterior, não sei se ele prestou contas, mas do último quadrimestre do ano passado não houve prestação de contas. Do primeiro quadrimestre desse ano não houve prestação de contas. Do segundo quadrimestre não venceu ainda, mas me parece que então há pelo menos 2 quadrimestres que eu sei. E do passado eu não conheço. Então é preciso verificar isso. A segunda questão diz respeito ao objetivo do debate. Nós temos uma situação que é uma situação que precisa ser avaliada e muito por esta casa, que diz respeito à situação econômica, fiscal, financeira do Estado. Há um debate, a nível nacional, por exemplo, a discussão tem CPI da dívida, é uma discussão, porque a questão da dívida pública, a nível federal, ela consome 7% do PIB, mais do que a educação. Aqui em Santa Catarina, claro, tem argumentos de parte a parte, e é isso que nós precisamos compreender, mas é preciso reconhecer que há uma dificuldade. E nós temos que debater essa questão como representantes de Santa Catarina com profundidade, para ver a situação atual, para podermos compreender, porque nós aqui votamos, às vezes, um empréstimo na confiança, sobre argumentação, sobre um discurso, mas é preciso ter mais detalhes. E eu não pretendo, assim, nessa audiência pública, apenas perguntar. Porque uma audiência pública não, uma convocação, não é feita apenas para perguntar. Eu não quero perguntar para o secretário. Eu poderia até perguntar através de uma informação. Eu acho que nós devemos debater a questão. Debater a questão. Por isso que me parece que você colocar essa discussão da dívida pública como sendo um apêndice da prestação formal de contas utilizando aí a terminologia jurídica, muito apreciada pelos advogados, pelo deputado Minotto, por exemplo, é um capsu diminúcio, né? Você colocar o principal como acessório. Então, não me parece adequado. Agora, eu também não quero criar muita polêmica, a gente tem que ter um certo. Então, eu quero propor o seguinte, que nós façamos uma discussão deixamos para votar semana que vem o requerimento, se verifique a situação da prestação de contas, e que se decidir por uma dessa prestação de contas, ouvir o secretário sobre a questão, se faça 2 reuniões separadas. Faz a primeira, ele presta a conta, encerra aqui, pode ser no mesmo dia, encerra, para não ter que... Encerra esta, prestou conta, aí nós vamos começar a outra, para debater, usar o que diz o regimento interno, que você tem um determinado tempo para expor, para fazer perguntas, para colocar, para a gente procurar clarear. Então, eu sugiro que podemos dar uma semana, eu deixo em aberto aí o requerimento para a gente votar semana que vem. Agora, só acho, deputado Zé, não é com... que eu acho que deixar um apêndice é um negócio que... Esse é o principal, é preciso debater essa questão. Com toda... eu sei, por exemplo, existe aqui questões que às vezes são de governo e oposição. Bem, eu até me comporto aqui, reconheço, como deputado de oposição. Em determinadas situações. Mas tem coisas... O senhor não é do governo? Oi? O senhor não é do governo? Não, eu não. Não? Partido? Não, o partido já deveria ter saído do governo faz tempo. Estou aconselhando a sair, mas eles não querem, por enquanto. Mas já tem bastante gente que está querendo sair.
Tem bastante gente que está querendo sair. Eu não sou do governo. Eu sou do povo de Santa Catarina. Eu defendo aqui as teses que eu acho que são mais adequadas e as teses que eu acredito. Aliás, me comportei assim a vida inteira na atividade política. Passei 12 anos lá em Brasília, dizendo o que eu queria. E digo o que eu acho que eu escuto por aí, que acho... Deputado Coruja. Então, só para terminar, então acho que essa questão, deputado Zamilton, não é uma questão de governo e de oposição. Porque às vezes a gente não percebe que uma ação feita de um determinado governo, numa determinada linha, veja o que está acontecendo no Brasil. Quantas pessoas estão desempregadas aí por uma ação do governo, por um governante lá, e está aí na perspectiva agora de nós elegermos mais uns malucos aí que estão aparecendo aí, pelo que eu estou vendo. Tem chance. Então, eu acho que nós temos que refletir com uma certa responsabilidade sobre a questão. Então, nessa questão, não me coloco como deputado de oposição ou de governo. Sei, por exemplo, o Milton Alves aqui, que ele é o líder do PSD aqui. E defende o governo, e tem que defender, né? Mas ele, já conheço ele de longa data, desde o tempo que era diretor do hospital lá do Rio do Sul, foi prefeito, e ele é líder do PSD, mas eu reconheço ele como um deputado muito responsável nessas questões todas, admiro inclusive a posição dele quando ocupa os cargos executivos, e acho que vai concordar também com essa tese. Com a palavra, deputado Milton Alves. Senhor presidente, eu acho que é oportuno até o requerimento do deputado Coruja. Eu, como líder da bancada do PSD, eu posso afirmar que é oportuno que o secretário faça o esclarecimento sobre a evolução da dívida do Estado de Santa Catarina. Até porque o governo Raimundo Colombo, Eduardo Pinho Moreira, foi um governo muito responsável com relação à evolução do endividamento do Estado. Tivemos um período dos mais difíceis da economia brasileira, e o Estado de Santa Catarina foi protagônico na questão da negociação da dívida dos Estados brasileiros com a União, que comia toda a capacidade, né, de investimento do Estado e fazia com que a dívida de Santa Catarina representasse, o seu serviço representasse mais de 11%, né, da receita líquida do Estado, que é um caos total, né? E hoje essa evolução é muito positiva. Então, eu acho que a sugestão do deputado Zé Milton, corroborando com o requerimento que a gente vote na semana que vem, e eu me comprometo até a já falar com o secretário e a gente fazer isso, que ele venha fazer a prestação do quadrimestre, se encerre a reunião e se abra outra para tratar exatamente disso, onde ele possa demonstrar passo a passo, né, desde o início desse governo em 2011, o que aconteceu com a evolução da dívida do nosso Estado. Eu acho que é oportuno nós fazermos isso, até pelos dados que eu conheço. Para finalizar o debate, só uma pequena parte só para colocar. O objeto do requerimento, porque às vezes sempre vai para a dívida. O objeto do requerimento não é a dívida só. É a situação financeira atual e a perspectiva. Como um todo. Como um todo, exatamente. Porque não é só a questão da dívida. É a questão... Eu reconheço os outros problemas. Certo. Mas acho que é oportuno, e essa comissão quero comunicar a Vossa Excelência que no dia de ontem, esse dever no dia de ontem eu estive com o secretário Almir e já havia colocado a ele da obrigatoriedade de comparecer a esta comissão para falar da execução fiscal do primeiro quadrimestre. Mas eu concordo com a proposição do deputado Zé Milton e agora também com a proposição do deputado Fernando Coruja. Quero aqui aperfeiçoar no seguinte sentido. Do secretário, convidamos o secretário Almir Góes para vir falar do quarto quadrimestre de 2016 e já dos 2 primeiros quadrimestres de 2017. E em seguida continuarmos com a reunião conforme a pretensão do deputado Fernando Coruja. Não é muito, senhor presidente. 3 quadrimestres dá uma... acho que... Podemos... dá uma diminuindo os quadrimestres, porque senão... Mas Vossa Excelência não quer os 2 de 2017? Acho que a gente poderia fazer o 2016, fazer o debate aí da coisa, depois de fazer o outro, porque senão a gente não... É muito número. Não vejo como não poder fazer os 3 quadrimestres, até porque as lâminas serão na sequência uma da outra. E 30 minutos mais, 30 minutos menos, não vejo.
Né? Eu já havia conversado com o secretário ontem sobre isso e vou dar prosseguimento com ele, então, nessa conversa para podermos alinhavar. E conforme acordado, então, fica para a deliberação na semana seguinte. Senhores deputados, ao terminar a reunião, convido Vossas Excelências para, conforme aprovado na reunião passada, visitarmos o bosque da Casa da Agronômica para verificação em loco se há ou não desmatamento daquela área. Não havendo mais nada deliberado, vou por encerrada a presente reunião, convocando outra ordinária para a semana que vem.